Fala galera do Sana, eu sou o Vitor Dias e continuando o nosso bate-papo com o meu amigo e diretor de dublagem Sérgio Cantu. Agora a gente vai falar sobre as expectativas que ele tinha como fã sobre essas séries. Porque assim como nós, eu, host do canal, e vocês, fãs, ele também é fã, ele é nerd. Então ele tinha alguma expectativa sobre o que é que ia acontecer. Será que realmente ele achava que Mephistos ia aparecer na série da WandaVision? Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações e roda a vinheta. Quando você recebeu esse trabalho, primeiro, quando saiu a notícia que ia ter a série, eu acredito que você também já começou a criar expectativas a partir daí, Sim. você já foi ficando empolgado. E Uhum. quando você recebeu, era aquilo que você estava esperando? Já estava atendendo as suas expectativas ou foi um pouco além do que você esperava? Olha, com o Loki, eu estava esperando. Assim, eu não sabia muito o que esperar. Eu imaginava do que se trataria, né? De ser um Loki que fugiu com o Tesseract, né? O Loki lá do filme agora do Ultimato, quando eles voltam no tempo e bate no pé dele. Só que eu não imaginava o que podia vir dali. Sabe? Onde que aquilo Qual o ia parar? contexto, né? Que Qual o eles iam contexto fazer. daquilo? Como que aquilo ia virar uma série, Uhum. entendeu? Mas, será que é o Loki, sei lá, viajando no tempo? Mas não faz sentido, porque o Tesseract é pra deslocar de lugar, né? Só no espaço, não viaja no tempo. E aí que falavam isso, não, porque a série vai falar de coisas no tempo e não sei o quê. Aí falou da agência de viagem temporal lá, de autoridade de variância temporal, a AVT. E não fez muito sentido pra mim, eu não conseguia entender como isso podia funcionar. E aí a série é incrível. Ela é outra série que tá totalmente dentro do universo Marvel. Não tem como ver ela como, é um spin-off do Loki. Vou ver só ela e não vou ver mais nada. Não, não tem como, sabe? Ela é necessária, ela é muito boa. E eu não posso falar muito mais sobre a série. Depois, quando ela acabar, a gente pode voltar a conversar sobre ela. Eu dou minhas impressões detalhadas. Mas só digo que ela é muito mais do que eu esperava. E cada episódio tá incrível, sabe? Eu acho que não tem episódio filler ou aquele Sim. episódio um pouco mais lentinho, preparando pro Tudo próximo. redondinho como foi até agora, então. Tudo redondinho e todo episódio é uma porrada. A gente já foi anunciado oficialmente que houve, infelizmente, a troca, né, de dubladores com o Loki. O que foi que aconteceu com essa troca e como é que foi o processo de achar essa nova voz pro Sim, Loki, que tinha uma voz tão marcante, que era do Reginaldo Primo. sim. Como é que foi esse Bom, processo? o Reginaldo fez o Loki em todos os filmes até agora, né? Eu dirigi ele no Thor Ragnarok e nos 2 filmes dos Vingadores, nesses últimos, onde ele apareceu um pouquinho, no início de um e no meio do outro. Bom, quando chegou o material do Loki, o Reginaldo já estava se afastando um pouco da parte de dublagem, tanto que estava ficando mais difícil fazer contato com ele. Ele não está morando mais no Rio, ele estava morando mais afastado, numa cidade aqui próxima. E aí ele explicou que ele estava passando por um processo muito complicado, que ele foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade, que ele inclusive estava hospitalizado e enfim, estava passando por uma série de problemas e que ele estava se afastando temporariamente da dublagem, deixando de fazer alguns trabalhos que estavam demandando mais dele. Eu fiquei muito mal com isso, é claro, porque eu adoro o Reginaldo Primo de paixão. Ele é um dos caras que se dedica de tal forma ao trabalho, tipo, ele grava e aí ele não fica esperando o diretor falar, tipo, ok, vamos pro próximo. Ele grava, aí ele vira e fica olhando pra você assim. Ele fica esperando ver o seu rosto, a aprovação, sabe? E empolgado, e tipo, se eu fizer uma cara meio assim, não vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Porque ele, sabe, aquela coisa, a vontade de ficar perfeito, de agradar. Então, esse é o tipo de cara, de profissional que ele é. Quando ele falou que ele preferia não fazer, nossa, eu fiquei desesperado. Porque eu falei, caramba, a série do personagem não vai ter a melhor voz pra ele, o cara que já fez tanto. Então fiquei muito mal com isso, mas eu entendi. A saúde dele vinha em primeiro lugar. Claro. Era uma série que ia ter um ritmo frenético, como eu te falei, que chega
versão preliminar 1, P2, então a gente marca aqui num dia, de repente tem que gravar de novo no dia seguinte, a mesma cena que teve uma modificaçãozinha, um retake, a série vai ser mixada lá em Shepperton, e aí às vezes eles mandam um pedido de retake para gravar no mesmo dia, ou no dia seguinte, até meio-dia. Esse tipo de demanda, de urgências, era justamente o que estava fazendo mal ao Reginaldo. Que ele tava querendo fugir. Então a gente conversou e ele falou, pediu para ser substituído. E aí a gente teve que abrir teste. Aí a gente chamou um monte de gente para fazer teste. Assim, a gente enviou 5 testes para Marvel aprovar. Normalmente são 3 vozes, né, que são escolhidas. Geralmente são 3 que a gente manda. A gente mandou 5. Nem vou entrar aqui no mérito quais foram as pessoas, mas tinha muita gente experiente, daquelas Rio vozes que a gente... Rio e São Paulo, dos dois. E de todas as vozes, o Wesley Santana era a pessoa que tinha menos bagagem, sabe? Menos currículo ali, que estava menos tempo no mercado. E o Wesley era o que tinha menos. Tanto que eu já tinha trabalhado com o Wesley algumas vezes, eu já tinha gostado do trabalho dele, e tinha pensado, bom, a voz do Wesley, ela não lembra muito a voz do Reginaldo, mas ela combina muito com a voz original do ator, do Loki. Então, a voz do Wesley foi até uma sugestão minha. A gente colocou ele para fazer o teste. O teste dele ficou muito bom. Tanto que eu pensei nele, eu coloquei ele, mas pensei, bom, se o teste dele não ficar bom, a gente já tem outros 4 testes para mandar. Sim. Mandaram os 5 testes, o Wesley foi escolhido. E... Claro que ele ficou muito nervoso. Quando a gente foi começar no teste, ele já estava nervoso e tal. Mas a gente foi trabalhando com calma, a gente foi fazendo. Ele muito preocupado com o Reginaldo. E eu avisando o Reginaldo, fazendo, já temos uma pessoa, já escolheram a voz. Não sei o que, eu falando com o Reginaldo o tempo todo. Ele, não, obrigado, querido, cuidem bem do personagem. Tal. Então, assim, foi o caso de uma substituição que acho que pela primeira vez que todas as partes estavam ok com isso. Sabe, quem saiu estava ok com isso, a própria Disney, sabe, se mostrou solidária e avisou pro Reginaldo que assim que ele estivesse disponível de novo, que trabalho para ele não ia faltar, que ele ia ter novos personagens em várias produções. Então assim, o Wesley agora é a nova voz. Provavelmente quando esse episódio estiver sendo exibido, a gente acabou de gravar a temporada inteira. O trabalho do Wesley tá incrível, tá fantástico. Eu entendo que quem está acostumado com a voz do Reginaldo vai ter um estranhamento no primeiro momento, e isso é natural. Acho que já no trailer já deu esse impactozinho, querendo ou não. Já deu esse impacto de, opa, essa voz aqui eu não conheço. E é natural. E a única coisa que eu peço é que as pessoas consigam avaliar, por exemplo, a qualidade do trabalho mesmo, sem considerar simplesmente porque é uma voz diferente. Sabe? Porque ser uma voz diferente, isso já é óbvio. Não gostar porque é uma voz diferente é direito da pessoa, mas é muito injusto numa situação em que ninguém teve escolha sobre a troca de vozes. Infelizmente não pudemos continuar com a mesma voz, mas tá em muito boas mãos. Então, como é que tá a sua expectativa para esses novos projetos que vão chegar? Você como diretor, dublador e, claro, nerd, fã de tudo isso. Principalmente como público-alvo desses produtos. Exato. Cara, assim, a expectativa não podia estar mais alta, porque eu acho que a Disney achou uma forma muito legal de contar as histórias, que antigamente eles tinham esse tipo de produto estava restrito ao cinema, né? Então, para você poder contar uma história relacionada aos personagens daquela franquia, aquilo, você tinha que fazer um filme. Então, o que acontece? Se fosse fugir daquilo, vamos para uma série. Aí tinha uma série do tipo Agente da S.H.I.E.L.D. ou Agente Carter, e que acabava falando sozinho, sabe? Se afastava bastante do que eram os filmes daquele universo. Raramente você tinha participação. Né, fazer o link, mas acabou se perdendo. De vez em quando tinha uma outra participação, mas geralmente ficava distante. Só que agora eles acharam uma plataforma, uma forma de colocar isso, que é no serviço de streaming, que você consegue contar essas histórias de uma forma episódica, né, mais curta, sem precisar fazer um filme. Só que no final você acaba fazendo filmes de 6 horas de duração, né, como se fosse uma temporada inteira. Que você conseguiu contar uma história completa, com início, meio e fim, e que agrada a todo mundo, que a pessoa pode ver de casa.
acho muito legal essa coisa de um episódio por semana, porque faz com que você veja o episódio, Absorva. absorva e comece, e entre na internet e comece a discussão e teorias e um monte de coisa para chegar no episódio seguinte, novas informações, mais teorias. Eu acho isso muito legal. E então, assim, acho que eles acertaram muito no formato das séries. Tem acertado até agora com Mandalorian, acertaram com WandaVision, acertaram com Falcão Soldado Invernal. Já posso garantir que acertaram muito com Loki. E no caso das teorias, o pessoal que ficou fazendo teoria e você deve ter acompanhado na internet, como é que foi pra você acompanhar essas teorias, principalmente sobre o Mephisto? Eu fiz essa pergunta pro Fábio também na segunda, Sim. ele achou muita graça na live do Orgulho Nerd. Como é que foi acompanhar isso? Cara, é muito engraçado, porque assim, às vezes eles tiram as teorias do nada. Sabe, assim, o Mephisto, ok, era uma expectativa que aparecesse, porque tem uma história dele relacionada à Wanda e tudo mais, a coisa da alma dos filhos dela, dos gêmeos, nos quadrinhos existe alguma relação, tem a coisa da Agatha Harkness também, com magia, ok, as pessoas até acharem que o Mephisto poderia em algum momento aparecer. Só que tinha umas outras teorias que não tinham nada a ver. Por exemplo, ela falava, eu tenho uma colega que pode me ajudar, uma engenheira espacial. Na hora já falou, nossa, só pode ser a Sue Storm, então já vai introduzir Quarteto Fantástico. E WandaVision, gente, ela falou que ela conhece uma pessoa que é uma engenheira espacial e faz o maior sentido, porque a mãe dela trabalhava com isso. A espada é uma agência espacial, sabe? Relacionada a coisas do espaço também. Então, fazia todo sentido que ela conhecesse, não necessariamente seria algum super-herói novo. Só que as pessoas ouvem uma coisinha e tudo tem que ser um gancho. Não, se ela falou isso, não tinha por que ela falar isso e não ser algo importante. Gente, ela de fato encontrou com a pessoa depois, não era nada demais, era só, de fato, uma engenheira espacial, estava ajudando ela. O desenvolvimento da história me surpreendeu totalmente, eu acho que assim, eu tinha ideias do que poderia ser a coisa da Wanda ter mexido na realidade, isso toda hora eu pensava. Tipo, no início eu pensava, caramba, acho que a Wanda é a vilã da história, né? Aí depois aconteceu um negócio, eu falei, não, a Wanda não é a vilã. Aí depois mostrava aí o diretor lá da espada mostra aquela cena dela roubando o corpo do Visão, eu falei, caramba, ela é a vilã. Ela foi lá e pegou, poxa, que droga e tal. Então, assim, eu ia me comportando como todos os fãs se comportaram como estavam assistindo. Só não tinha umas teorias tão malucas assim, porque eu também não tinha com quem dividir. Eu não podia ficar falando, tipo, os meus amigos são tão nerds quanto eu, não podia abrir para eles as coisas da série, sabe? E a galera que estava trabalhando na série, assim, eu confesso que nem, assim, gostavam muito do que estavam fazendo, mas não tanto quanto eu, sabe? Não se ligavam tanto, não leram os quadrinhos, não viram. Então, assim, a Mariana super empolgada, adorando tudo que estava fazendo, isso aqui, o Borghetti também, empolgadaço, sabe? Eles dando a alma no personagem, fazendo tudo. E aí, às vezes, eu falava alguma coisa e comentava, e ai, nossa, que legal e tal. Eu pensando, e aí, às vezes, eu mostrava uma cena, eu falava, olha essa cena daqui. Aí mostrava a cena deles descendo lá com as fantasias dos quadrinhos, sabe? No episódio lá da Festa Fantasia. Olha isso! Aí eles olhavam, que legal, tal. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo, olha a roupa das crianças, que máximo, é a roupa não sei o que. Eles, nossa, pô, bacana, Sérgio, legal, tal. Então, assim, não tinha com quem dividir, desenvolver muita teoria, Era sabe? um pouco frustrante. Era, não vou dizer que era frustrante, porque era muito legal, mas, assim, a coisa do compartilhar teorias acabou, não tive muito. Ainda sobre WandaVision, que no caso, muito se especulava que se essas séries seriam séries, ou nesse caso, como foi provado no WandaVision, é uma minissérie que serve como gancho, né? Como você tinha dito no começo. Eu acho que o Disney Plus também surgiu como esse apoio para a próxima geração, as próximas fases da Marvel, para tipo, a gente não precisar fazer série na TV ou um novo filme, vamos fazer coisinhas curtinhas, jogar no Disney Plus. Quem quiser acompanhar, tá lá para o pessoal assistir. Eu acho que as pessoas não vão ter muita opção. Quem quer ver os filmes, continuar assistindo os filmes da Marvel, não vai ter muita opção de assistir o filme sem ter visto a série. Porque as séries estão complementando totalmente a história dos filmes. Então, assim, a Wanda vai aparecer no próximo filme do Doutor Estranho.
quem vai assistir o filme Doutor Estranho sem ter visto WandaVision? Sem ter entendido tudo o que aconteceu com ela? Todo Porque ela vai aparecer como feiticeira escarlate. Ela vai aparecer como feiticeira escarlate, exatamente, sabe? E ainda mais, né, pelas cenas pós-créditos, ela vai estar procurando os filhos dela. Tentando resgatar os filhos dela que estão em algum lugar pedindo socorro pra mãe. Sabe? Então, não tem como. Daqui a pouco vai estar o novo Capitão América aparecendo em algum lugar. Aí a pessoa vai olhar o Capitão América, vai ver o Falcão de Capitão América e vai falar, que é isso? Sabe? Ok, o Steve deu o escudo pra ele no final, mas o processo dele de aceitar o manto é tão interessante, tão legal, sabe? Que acho que não faz muito sentido a pessoa que gosta de Capitão América não assistir a série e ficar vendo só os filmes, então... E agora vamos falar um pouquinho de Capitão, não. Falcão ainda. Falcão e Soldado Invernal. Sim. Como é que foi na hora que você recebeu também esse roteiro e esse material e aí você foi lá consumindo? Como é que era a sua expectativa para essa série? Olha, confesso que a minha expectativa para essa série era baixa. Porque eu sempre gostei muito mais da parte do universo Marvel, da parte mais poderosa, sabe? Com os poderes mais espalhafatosos, com a realidade sendo alterada, e gente voando, mais mas voando com magia, mais fantasia, sempre me agradou mais. Quando eu soube que a série do Falcão, do Soldado Invernal, seria uma coisa mais pé no chão, mais fincada na realidade, com mais ação, eu já pensei, bom, acho que eu não vou ser o público-alvo dessa série. Mas, bom, é Marvel, eu com certeza vou gostar do que vai ter, vamos ver. E eu gostei muito, cara, porque ela mexeu comigo de uma forma que eu não imaginava. Quando ela começa a expor algumas situações, tipo, sérias, sabe, que a gente vive hoje. Acho que é o produto da Marvel, talvez mais pé no chão, que mete mais o dedo na ferida, sabe, que a gente tem na sociedade hoje. Que tanto da coisa do racismo, que entrou pesado, escancarando, sabe, com reflexões, tipo, ao mesmo tempo lindíssimas, sabe, mas também muito duras. E com a coisa dos refugiados, de que até que ponto a gente não tem o que fazer sobre isso, a gente não tem uma responsabilidade com o resto do mundo, sabe? Então, eu fiquei muito fã da série com o passar do tempo, sabe? O que eu achei legal desse lance dos refugiados é porque, assim, quando acontece um filme como Ultimato, e aí, beleza, estalou os dedos, voltou todo mundo. A gente... acho que a grande maioria, não sei, não parou pra pensar, tipo, o que foi que aconteceu com todas as outras pessoas que ficaram durante 5 anos, o que foi que aconteceu com as casas onde elas moravam e etc. Sim. Tipo, passaram 5 anos, não foi um mês, não foram 5 anos. 5 anos é meia década. Então, muita coisa mudou, e aí, tipo, volta depois metade da população de novo. E aí você fica... Porque e aí, isso não, já tinha sido mostrado. Voltou todo mundo pra casinha normal? Não. No filme do Homem-Aranha isso até tinha sido mostrado, né? Mas de uma forma mais cômica. Das pessoas se assustando quando voltava alguém. Sim. O fulano, eu era 5 anos mais velho que ele. Como assim? Ele agora tá na minha série? Escola. Exatamente. No WandaVision já mostrou um outro lado disso, quando mostra a Mônica retornando e o pânico no hospital. Aquela coisa das pessoas correndo e gritando de um lado pro outro. E você vê gente ao mesmo tempo feliz, mas a maior parte das pessoas tipo, não tá entendendo, tá com medo daquela situação e já prevendo todas as coisas ruins que podem sair dali. E de fato, essa série agora, ela não só mostrou isso, de pessoas que ficaram deslocadas, mas também mostrou a situação, por exemplo, da irmã do Sam, que ficou durante 5 anos sozinha sustentando os garotos e que provavelmente ele devia dar alguma ajuda para ela também do que ele recebia no exército. Então ela ficou se virando nesses 5 anos num negócio que estava indo de mal a pior. Tanto que quando no início ela tá numa de tipo, a gente tem que vender o barco porque não tá dando. Sabe? A gente não tem muito o que fazer e tal, até que eles vão no banco e aí falam isso, pô, mas já não, você não tem um crédito bom. Pô, mas ele não tava aqui durante 5 anos. Desculpa, não posso fazer nada. Agora, depois que todo mundo voltou, a gente mudou a política, sabe? Então, de fato é muito interessante a forma como eles abordaram isso. E não duvido que daqui a um tempo eles comecem a mostrar também outras implicações disso, sabe? Volta e alguém fala, pô, e as pessoas que estavam no avião quando isso aconteceu, o que acontece? É sempre uma coisa que eu fico pensando.
Pessoal que tava em as pessoas avião, caem, helicóptero. E porque aí, isso a gente vê no não final sei se de você lembra, Vingadores, no o final do helicóptero Vingadores, batendo lá no. exatamente, o piloto desapareceu, sabe? Então, isso aconteceu, mas agora, e a gente pensa, e 5 anos depois o piloto aparece e cai, sabe? Sim. Então, é bem, bem delicado. E o que eu achei legal também, que eles estão conseguindo explorar nas séries coisas que eles não exploravam nos filmes, porque não dava tempo, mas por exemplo, a série da Wanda, o WandaVision, ele é uma série sobre luto, né? Sobre perda, sobre dor. Então, mostra como que ela lidou com, com a perda de tudo, aquela coisa. Se você tivesse a chance Uhum. de ter aquilo que você perdeu de volta, o que você faria? Sabe? Até onde você faria isso? Se você tivesse que prejudicar alguém por isso, ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, mas ela também não pensou nisso, porque era tudo que ela mais queria, era ter uma vidinha com a pessoa que ela amava. Então é uma série, é um drama, né? Veja, embora tenha coisas legais, fantásticas e tal, é uma série muito triste, Uhum. sabe? É linda. Eu chorei, confesso, no último episódio assistindo. Quando eu recebi a primeira vez para ver, não estava finalizado, mas só de eu ver aquele texto e com a cena, com a trilha, eu chorei na despedida deles, sabe? Já a série do Falcão e do Bucky, ela fala de uma outra forma, tipo, o Bucky tendo que lidar com o passado dele, né? Fazer as pazes com o passado dele e que é aquela coisa, às vezes, simplesmente muitas vezes só um pedir desculpa não funciona, sabe? E às vezes é exatamente o que você precisa fazer, é você chegar lá e você reconhecer e abertamente, tipo, não, eu me arrependo de ter feito alguma coisa, é o primeiro passo para você consertar. E a do Falcão é ele preocupado com o futuro. Enquanto o Buck tá olhando para o passado, o Falcão tá olhando para frente. E o que eu achei incrível é aquela coisa e todo mundo ficou putaço com ele, do tipo, por que você não virou Capitão América? Por que você deu o escudo? Não sei o que. E quando ele fala, ele não se via como Capitão América. Ele não acreditava num Capitão América negro, Uhum. porque ele não viu aquilo representado de forma alguma. E aí, quando eles descobrem da existência do Isaiah, que seria um Capitão América negro que ficou escondido e tal, isso gera mais revolta ainda, porque assim, se ele tivesse crescido com aquela influência, ele não teria pensado duas vezes antes de Uhum. assumir e chegar, não, então agora eu já vi que isso pode. Então isso mostra a importância da representatividade, de você ter heróis de outras etnias, de outras orientações sexuais, que sejam diferentes do que todo mundo considera o padrão, sabe, da sociedade, porque as pessoas se enxergam, sabe, se veem, isso é muito importante, sabe, e eu acho que a série conseguiu falar sobre isso de uma forma bem legal. O Falcão e o Soldado Invernal foi também nessa linha, como você falou, é uma coisa mais pé no chão e vai abordar temas mais sociais, né? Não Uhum. temas de fantasia e mais temas sociais, políticos e que estão acontecendo hoje em dia. No caso O que tem algum do. reflexo no mundo hoje. Exato, no caso dos apátridas, é, não, a gente não tem uma ligação exatamente direta, mas reflete a questão, como você falou, dos refugiados, das guerras que acontecem, por exemplo, no Oriente Médio, na Síria, todo mundo fugindo para querer se salvar, e lá é o pessoal querendo ser reintroduzido nos seus países de origem, e uma Sim. parcela não querendo mais que ninguém tenha lugar, que todo mundo é do mundo, né? Basicamente isso. Sim. E a Se questão você do começa a racismo olhar, também. e por exemplo, o próprio lance dos apátridas, se você olha a motivação deles, é uma motivação boa. É para fazer o bem, no fim das contas. Tanto que quando a Carly começa a ir para um outro caminho, né, que ela explode lá a bomba lá no centro, lá e a coisa começa a ficar mais séria, eles mesmos já começam a se sentir incomodados, tipo, não era isso que a gente queria. Enquanto tipo, não, vamos assaltar um caminhão e pegar a carga e distribuir, não sei o quê, ok, sabe? Mas aí quando começa a matar gente, já começa eles serem terroristas de verdade, e não só um grupo à parte, aí já eles mesmos já começam a se sentir incomodados. Então, assim,
Eles acabam virando no final, eles organizam um atentado, eles são um grupo terrorista, sim, mas uma coisa que é muito importante que eles mostram é que, tipo, por trás disso existiu uma boa intenção. E se essa boa intenção, ela não é... Se você não dá a atenção que ela precisa, ela pode acabar gerando coisas ruins. Que foi no caso de uma menina revoltada, que se o mundo tivesse olhado para ela e ouvido o que ela queria, nada disso teria acontecido e estava todo mundo muito melhor, sabe? Eles chegam a essa conclusão. Então, até a coisa dos apátridas que a gente às vezes pensa, mas isso é uma coisa mais irreal que só existe ali, está acontecendo o tempo todo no nosso mundo. Quando a gente vê movimentos brigando por direitos e tal, e que o mundo não está dando a mínima, mas de repente quando explodem alguma coisa, quando todo mundo olha ali o que eles estão fazendo. Quando eles estavam conversando e falando, ninguém estava dando ouvidos. Eles precisaram fazer isso para alguém ouvir, sabe? Então isso é muito delicado. Até que ponto a gente está dando ouvidos às causas que realmente são importantes, sabe? Então isso também, a série também levou. Claro que ela mostrou um extremo, ela mostrou um grupo virando terrorista. Mas é uma crítica interessante e uma reflexão legal para as pessoas também. E qual foi quando você viu o episódio final? Qual foi a sua reação pro desfecho da série do agora Capitão e não mais Falcão? Eu achei incrível, cara. E aquele discurso dele no final é lindo, é necessário, sabe? Eu sei que muita gente aqui me odeia, mas eu vou ser o Capitão América, mesmo assim. Aquilo é demais, sabe? Eu achei muito, muito, muito legal. E as portas que aquilo ali abriu, a coisa do Mercador do Poder, ser a Sharon Carter, aquilo é muito interessante também. Pode já dar margem para um monte de coisa legal. O lance da Valentina que apareceu, e e agora meio que recrutando ali o que agora é o agente americano, né? Que já foi batizado por ela de agente americano, o John Walker. Não dá pra entender o que é, se ela vai refazer uma equipe de, sei lá, de repente os Thunderbolts, não sei. Aparentemente é uma equipe de gente que atua um pouco ali fora da lei e não sei o que pode sair dali, mas acho que vai ser bem interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo com o meu amigo e diretor de dublagem Sérgio Cantu, falando sobre o que é que ele esperava sobre essas séries da Marvel, como fã, como nerd, assim como todos nós somos aqui. Então, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos para as notificações, curtam esse vídeo, sigam o Sérgio nas redes sociais dele, que vai estar aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Também sigam o Sana nas redes sociais, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram e tudo que você imaginar de rede social a gente tem, que vai estar aqui embaixo também, aqui, ó. E mais uma vez, se inscrevam nesse canal, curta, compartilhe, deixem nos comentários aí o que é que vocês acharam, quais eram as expectativas de vocês para essas séries. Loki já está disponível, vai lá no Disney Plus assistir, depois conta aqui pra gente nos comentários o que é que vocês acharam, beleza? Eu sou o Vitor Dias e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!